uma estrada de trator, de cavalo. Mas vinha mais pela linha do trem também, né? Sim, também. Que era o caminho mais viável antigamente. E já tinha escola naquela época, Wilson? Lá nós tínhamos no Cipó, o Grupo Escolar de Cipó. Que era onde? Que era... Quando você chega em Cipó, que tem o supermercado aqui do lado esquerdo, aquela primeira rua ali, se eu não me engano. Eu não lembro o nome de rua nenhuma. Não, cara, sim, a rua do que vai dar na associação. Não é isso? À direita? Entre a direita ali, logo ali pra frente, inclusive o prédio da escola até hoje existe. É que tem uma igreja ali, né? Em frente à igreja. Em frente à igreja. Ali era o Grupo Escolar de Cipó. Aonde é o posto de gasolina hoje, também tinha uma sala de aula do Grupo Escolar. Uhum. Né? E aqui em Bugaçu, nós tínhamos o Pascoal Carlos Magno, que passou a ser ginásio ali por 79, 80. Caramba, eu tinha 5 anos, 4, 5 anos. Quando eu cheguei aqui. Para você ter uma ideia, o meu primeiro ano de ginásio, eu estudei na Cidade de Dutra, porque não tinha aqui. Aí no segundo ano, eu vim estudar aqui em Bugaçu. Você está falando do primeiro o ginásio, está falando primeiro colegial. Ginásio, Não, antes ginásio, do colegial. Quinta a oitava série. A ginásio, não, é que eu me perdi. Não, e tinha admissão, né? É. Tinha admissão. Eu fiz a admissão, né? Fiz a admissão e depois o ginásio. Primeira, segunda, terceira e quarta E série. como Era você de fazia primeira para ir? quarta. Isso é que é minha, por isso que eu fiquei meio naquela. Como que tu ia para lá? Ia de ônibus e voltava de ônibus. Ah, e já estava um pouquinho melhor. Levava 1h50, 1h40. Já O ônibus na hora da escola era totalmente lotado. A gente às vezes voltava desde a Cidade de Dutra até Parelheiros pendurado na porta do ônibus, porque não cabia todo mundo que ia E tinha um estudar. só. Só tinha um e era aquele horário e era aquilo, né? Certo. Eu quando saía daqui para ir fazer inscrição em programa de calouro, eu pegava o ônibus em Cipó, o primeiro ônibus que saía, que era às 5 horas da manhã, chegava em Santo Amaro às 7 horas. Em Santo Amaro eu pegava uma lotação, que é aquele carro que juntava 5 pessoas com o mesmo destino, e chegava lá, eram todos individuais, dentro daqueles carrões pretos, né? Ou pegava o bonde. E eu chegava lá na Praça Marechal Deodoro por volta de 10, 11 da manhã, saindo daqui 5 horas da manhã. E sem comer nada muitas vezes, né? Sem comer absolutamente nada. E o que a gente comia lá, às vezes, quando tinha o dinheiro para comer, quando meu pai tinha o dinheiro para dar para a gente para comer, era um buraco quente, que era aquele sanduíche com carne moída dentro. E olhe lá. E às vezes chegava lá, né, com 16, 17 anos, já procurando o meu rumo na música, chegava lá e estava lá aquela fila imensa para fazer a inscrição no programa de calouro do Ciro Santos, por exemplo. Quando faltava 3 ou 4 para chegar a vez da gente, o cara falou, acabou. Você pegava tudo aquilo, voltava, vinha embora. E assim, várias vezes aconteceu. Wilson, eu não te interrompi, mas você está dando uma atropelada aí. Nós não vamos deixar passar batido a sua época de escola. Bora! A sua época de escola, porque lá no colégio, você provavelmente, seus primeiros amiguinhos escolares estão nesse colégio. E eu sempre faço essa pergunta, porque na escola que eu fui entender o que eram os amigos de rua, assim, eu não entendia. Então, por isso que eu pergunto para todos os convidados. Os meus amigos de rua lá, era o Adilson, que ainda continua morando lá na mesma rua, o Edmilson, que é o irmão dele, que mora em Santos, o Tionzinho, que é irmão deles, o Laerte, que ainda mora lá em Cipó também, e um amigo que foi de escola até o colégio, foi o Mário Eiji Kitabayashi, sabe quem é, não? De nome... É o Mário do Pastel. Mário, o japonês ali. Sim. Mário Eiji Kitabayashi. E o Mário, estudamos juntos na Cidade de Dutra também, né? Depois o colégio aqui em Bugaçu, né? Ângelo já faleceu. O Arnaldo, lá da padaria, lá de Cipó, o Arnaldo que tem o Papiadori. Que foi vice-prefeito. Isso, fomos colegas, né? De sala de sala. aula. Hoje ele é meu primo, casado com a minha prima, né? E assim, esses são os amigos daquela época. Depois do ginásio, eu tenho amigos que ficaram assim, por exemplo, o Campesato é um amigo desde sempre, né? O Xavier, que foi meu baixista, já não é do tempo de escola, nós estudamos juntos, mas desde sempre, um amigão, Xavier de Moura Garmendia. O Xavier, você é dessa época de escola também? Não estudamos juntos, não. Mas é dessa época. Quem estudou comigo? Eduardo Cal,
o Edu, o Dudu Numbaíra, o irmão dele, o Vladimir Cal, que já é falecido, a Ana Maria Cal estudou comigo na mesma sala, Ana Maria Ervilha. Isso lá na Dutra? Aqui. Aqui. Na Cidade de Dutra, a Cidade de Dutra tem uma curiosidade. Um dia, no Fórum de Embu-Guaçu, que era aqui perto da Praça Ivan Braga de Oliveira, eu fui para fazer alguma situação, que eu não me lembro o que era, e o promotor me chamou pelo nome, né? Falou, Wilson, eu falei, sim, estudei com você na Cidade de Dutra, o nome dele era Mário. Eu falei, rapaz, né? Foi o único cara... Que você lembra... Que lembrou de mim, porque eu não lembrei dele, né? E não tenho boas lembranças da Cidade de Dutra, porque quem saía do Cipó, a gente era muito inocente, né? A gente sofria muito bullying lá na mão desse pessoal, né? E principalmente eu, né? Eu fui o rei do bullying desde quando entrei na escola. Prazer, eu também. Porque, primeiro que assim, né? A minha mãe era servente da escola, né? Servente é quem varre a escola e quem fazia o leite pra gente na hora do recreio, que era só o leite. E por esse motivo, eu já sofria muito bullying. E pelo fato de eu gostar de cantar, né? Para você ter uma ideia, meu apelido na escola era Pó de Arroz. Porque o povo achava que, pelo fato de eu gostar de cantar, provavelmente eu seria gay. Mas o que tinha uma coisa a ver com a outra? Né? Pó de arroz na época era chamado de gay? Chamava de pó de arroz, era gay, né? Mas não tem nada a ver mesmo uma coisa com a outra. Não, absolutamente nada a ver. Mas assim, quanto mais bravo eu ficava, pior ficava a situação. Acabei de falar. É igual o Fernando aqui que não gosta do tô certo ou tô errado, porque ele sabe que vai pegar, né?